E aí pessoal, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui comigo neste show de arte. Lindos jarros, cestos artesanais para colocar flores naturais e artificiais. Vem comigo, tá bom? E nos ajude interagindo neste vídeo até o seu final. Se você tem gostado dos nossos vídeos, nos ajude, tá bom? Fazendo seu comentário de qual jarro, cesto você está gostando mais, tá bom? Tocando nas notificações, porque assim que lançarmos o vídeo, você será notificado pelo YouTube. Dê o like para que o vídeo venha ter relevância, tá bom, pessoal? Nos ajude. Você fazendo essas três coisas, você vai fazer o algoritmo do YouTube entender que você está engajado no nosso canal, tá bom? Eu quero agradecer a todos que têm me ajudado até hoje. Você que tem ajudado o nosso canal ter inscrito, muito obrigado. Mas você que acompanha nossos vídeos, gosta da prova e não fez sua inscrição ainda, nos ajude e inscreva-se no canal para nos ajudar, tá bom? E curta este vídeo até o final. Vou ficando por aqui, tá bom? Fique com Deus. Até a próxima. Um abraço.